Então, é uma alegria estar aqui. Eu sempre fico contente com as oportunidades de trabalho. E eu espero que a paz e o amor de Jesus possa estar vibrando dentro do coração de cada um de vocês nessa noite fria, mas aqui dentro vamos tentar nos aquecer, né? E que os amigos espirituais nos permitam fazer esse nosso trabalho com tranquilidade de um aprendiz. Porque quando eu venho aqui é no sentido de tentar aprender um pouco mais. Eu venho aqui não com a ideia de quem sabe, mas com a ideia de que quem estudou um pouquinho esse tema, para entregar para vocês um pouco de acalento, um pouco de esperança, principalmente a esperança que a gente precisa tanto nos dias de hoje. E hoje eu quero começar com essas afirmações de Jesus, quando ele nos diz: eu sou a luz do mundo, em João 8:12. E hoje, nesses dias sombrios, em que a humanidade fala de guerra, falamos de conflito entre nações, nas nossas próprias nações, dentro de cada uma delas há conflito também, há conflito nos seios das nossas famílias. Só Ele é capaz de clarear os nossos sentimentos, as nossas reflexões, os nossos sofrimentos, nosso pensamento de injustiça, de incompreensão e até de revolta que a gente guarda conosco no nosso íntimo. Mas ele também nos disse: eu sou a porta. Em João 10:9. Porta, como sabemos, é a porta estreita, né? Aquela que é um desafio, é um pequeno espaço que não permite mais para nós ter acesso às ilusões e às irresponsabilidades. Ele também nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14:6. Caminho que, como diz Bezerra de Menezes no livro Jesus em Nós, ele diz que o caminho é o roteiro único para a verdade. A sua mensagem se faz alicerce de todas as edificações morais. Então, ele é o caminho. Eu e o Pai somos um. Quando ele falou isso, ele veio nos mostrar a sua intimidade com o Pai. E a intimidade que nós também devemos ter. E essa intimidade, ele nos convida. Com toda a sua peregrinação, ele foi nos convidando a termos essa intimidade com o Pai. E a gente vê pela narrativa dos evangelistas que todo dia ele tirava o seu tempo e ia orar. E isso ele nos convida também, para que oremos, para que nos aproximemos do nosso Pai. Eu sou o pão da vida. E o pão, né, no mundo inteiro, ele é conhecido por saciar a fome. Desde o país mais rico ao país mais pobre, todos buscam o pão. Então, se esse pão aqui sustenta a nossa materialidade, ele estava dizendo que esse alimento simples é ele. É ele que não vai ser a sustentação da nossa vida. Ele também chegou para nós e nos disse: vinde a mim, em Mateus 11:28. E quando ele diz vinde a mim, ele está acolhendo a cada um de nós, que estamos cansados, estropiados, carentes, sofridos. E depois, quando ele nos acolhe na nossa dor, ela vai sendo aliviada pelo seu contato. Ele nos chama ao compromisso de darmos nós mesmos o próximo passo na edificação de um ser humano melhor, na edificação do homem de bem. Jesus também disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Quando eu vou mostrar uma imagem agora que eu tenho certeza que cada um de vocês já viu algum dia na internet. Mas não custa lembrar e fazer a nossa reflexão.
Somos todos caminhantes nessa vida, cada um carregando a sua cruz, proporcional ao seu tamanho, proporcional aos seus ombros, proporcional àquilo que Deus tem certeza que nós conseguimos carregar. Mas nós não somos tão simples assim. Nós sempre temos um quê com a nossa cruz. E brigamos com a nossa cruz. E ralhamos e nos revoltamos. E paramos, largamos elas um pouco, nos distraímos e tiramos um pedacinho dela. Isso aqui eu não vou fazer agora, deixa para outras vidas. Eu não quero esse compromisso, eu não quero esse trabalho. E a gente corta um pedaço da nossa cruz. E saímos, agradecendo a Deus, né? Agradecendo muito a Deus. Carregando uma cruz mais leve. Saímos cantando, felizes por aí. Mas chega um momento que nós vamos precisar daquele tamanho de cruz. Nós vamos ter um vale, um precipício, uma dificuldade para ultrapassar, e aquela musculatura que eu teria, essa musculatura espiritual que eu teria forjado para mim, eu não vou ter para ultrapassar esse desafio. E eu vou precisar da mão de outros daí, né? Porque a minha cruz não alcança o outro lado. Então, sabemos que temos que caminhar. Temos que fazer uma travessia de um penhasco, sofremos para isso, é óbvio que sim. Mas este ser que sofre, não sou um eu por inteiro. Eu sou muito mais que aquele sofrimento. Então, quando eu conseguir atravessar, eu vou ser outra pessoa. Eu vou estar muito mais forte no outro lado. Então, cabe a mim questionar quem eu sou depois dessa travessia. Então, pode ser um penhasco com um grande vale de adversidades, me separando do meu objetivo. Como também pode ser um grande deserto, de secura, de abandono, de solidão. O que fazer? Em primeiro lugar, lembrar daquele que disse, eu sou. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a luz que vai guiar essa nossa travessia no nosso destino. Por que será que a gente insiste tanto em fingir? Por que queremos sempre cortar um pedacinho da nossa cruz? Ou diminuir os nossos desafios? E uma das respostas seria porque a gente não se conhece suficientemente. Nós estamos dormindo na vivência. Nós estamos passando por essa vida dormentes, né? Vivendo só um dia após o outro. Então, eu vou trazer aqui 5 situações, poderiam ser muito mais, mas são só 5 para exemplificar. E dentro delas, cada um pode ter 20 razões para explicar elas, né? Então, são só os exemplos que eu vou trazer para a gente continuar o nosso raciocínio. Nós temos as nossas complicações, por isso, essas encrencas, essas lutas, essas brigas, né? Porque a razão é minha, né? Diz ali que a razão é minha, eu é que sei, né? Então, as nossas complicações, que seriam as nossas complicações? Trazemos dentro de nós questões que não resolvemos. E daí, em toda e qualquer situação, esses traumas afloram e ficamos enfurecidos, ou ficamos decepcionados, ou nos deixamos cair. Nós temos a nossa imaturidade moral. Somos tão imaturos moralmente que seguimos a qualquer vento que sopre. Vem alguém, diz uma coisa, eu sigo. Outro diz outra coisa, eu sigo. Então, a gente vai indo de rede em rede, e às vezes é de rede social em rede social, esquecendo que a verdadeira autoridade moral é Jesus. Ela está em Jesus. E não sou eu quem digo isso, é Kardec, quando ele nos ensina, em toda a sua obra, a autoridade moral de Jesus. A ignorância de quem somos. Bom, então, me perdoe quem já não é assim, mas muitos de nós, inclusive eu,
Estamos achando que as coisas que nos acontecem é culpa do outro. É culpa de um outro alguém. Porque, afinal de contas, eu sou tão bom, né? Então, a gente se revolta com os outros, julgamos, somos intolerantes. Ou mesmo os outros não sabem e seguimos nesta casca de virtude, de achar que somos perfeitos, injustiçados. Enfim, na verdade, nós somos orgulhosos e não desenvolvemos ainda essas virtudes que achamos que temos e que são tão necessárias para a nossa evolução. Ignorância dos nossos recursos. A gente ignora tudo que possui. Quem de nós consegue perceber todo o bem que já temos, que já recebemos do alto, do tanto que temos a dar e a repartir? Ou ficamos acabrunhados, estacionados, porque, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições. Nós negamos o trabalho, nos negamos a servir por simplesmente não entender tudo aquilo que a misericórdia divina já nos proveu. Tudo que ela já derramou sobre as nossas vidas. E o quinto exemplo que eu trago é esquecimento de que somos seres imortais. Vivemos só o hoje. Ai, que maravilha! Quando nós pudermos entender e viver o hoje como sendo uma semente para o nosso futuro. Haverá, então, em nós uma tranquilidade, uma alegria, que, na verdade, é só o amor que consegue trazer. O amor, o bem e a paz que conseguem trazer para nós. E quando a gente vê esse jovem, a gente pensa, puxa vida, como a gente, com tanto conhecimento que recebeu, nas 3 revelações já, Moisés nos trouxe a ideia de como vivermos socialmente, de como nos aproximarmos do Pai, amarmos o nosso Pai. Depois veio Jesus, ele mesmo, nos mostrar que tudo aquilo que Moisés ensinou e que os profetas ensinaram e falaram, era possível sim e passível de ser vivido. Né? E nesse momento que ele esteve aqui, ele nos trouxe o amor como a lei fundamental, a principal lei, a maior lei para todos os seres da Terra. Então, como nesse momento único de planificação das nossas almas, quando ele esteve aqui, convivendo conosco, como disso a gente saiu para logo séculos depois estarmos matando os nossos irmãos em nome dele, né? Às vezes eu não penso nem como, por onde a gente foi, né? Mas como a gente se perdeu. E a gente não dá para a gente dizer assim, mas não fui eu, foi o passado. Sim, mas a gente não está sabendo aqui que a gente vive muitas vidas, que a gente é reencarnacionista. Então, talvez estivéssemos lá fazendo as mesmas atrocidades, ou estávamos lá só a observar e dizer, bem feito, mereceu. Né? Eu acredito que esse bem feito e mereceu já não faz mais parte das nossas vidas, né? Ao menos não deveria. Porque todo aquele que sofre é nosso irmão. Independente das suas escolhas, ele merecerá uma oportunidade. E ele receberá a oportunidade de Deus, assim como nós. Deus ama a cada um dos seus filhos, né? Cada um. Então, a terceira revelação, que é o Espiritismo, há pouco mais de 160 anos, nós tivemos isso de magnífico que nos veio. Veio trazer luz sobre todas as leis divinas, sobre a lei de Jesus, sobre cada um dos ensinamentos dele, nos ajudando a entender como essas circunstâncias agem na nossa vida. E eu quis trazer um pequeno trecho, que até é grandinho, mas é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando estamos falando das preces, onde Kardec tem um exemplo de preces, ele diz assim, não se deve considerar como sucessos ditosos apenas aquele que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino.
O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que lhe aflige. Se registrássemos, dia a dia, os benefícios de que somos objetos, sem havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados em termos recebido tanto e tantos, que nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então é esse o convite, olhar a cada dia o que de bom nos foi dado. Então, como então não usar os de subterfúgios? Como não ficar querendo cortar um pedacinho da nossa cruz e colocar um pouquinho da dor na porta do vizinho? Né? Como não tentar fugir disso, para que possamos ultrapassar os nossos caminhos conflitantes? Despertando. Temos que despertar, porque muitas vezes somos seduzidos por sentimentos mesquinhos, privilégios de toda sorte, por querer nos dar bem à custa dos outros, ou nos dar bem sem olhar para os outros. Somos apaixonados pela autossuficiência, né? Que não precisamos de ninguém, ou pela vitimização, que nos aprisiona muitas vezes em relacionamentos afetivos dependentes. Nós amamos, mas nós cobramos. Nós cobramos cobranças de todo tipo, de reconhecimento, cobrança de presença, cobrança de gratidão. Ainda também pensamos que o dinheiro, as posses, os títulos, sexo a qualquer custo, força física, são o caminho da felicidade. Quanta distração. Por isso que Emmanuel nos chama a atenção nesta mensagem do livro Pão Nosso, no capítulo 68, é necessário despertar, acordar. Ele diz: a criatura necessita indagar a si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Então, quando despertamos, nós conseguimos entender que os desafios que enfrentamos têm a finalidade de nos fortalecer as nossas almas, a fim de enfrentarmos outros desafios maiores, né, que vão sendo nos trazidos um a um e que vão fazer parte do nosso crescimento. E aqui eu queria abrir um pequeno parênteses nessa construção que estamos fazendo, para lembrar dos nossos filhos. Porque nós queremos nossos filhos assim, sorrindo, né? É assim que a gente quer ver eles, felizes. Mas precisamos ter coragem para não usar a superproteção que os enfraquece em nome do amor. Então, Ana Teresa Camasmi, no livro Caminha que a Vida Te Encontra, ela faz uma reflexão e ela coloca que devemos permitir que os nossos filhos experimentem os desafios da vida para que a fortaleza moral deles possa nascer deste encontro com o desafio deles, eles também irão se fortalecer. Então, a nossa tarefa é assim, aconselhar, orientar, mas é preciso deixá-los ir. Então, queria dividir uma coisa com vocês. Há poucas semanas, eu vi um seriado em que tinha uma história de família, onde, a princípio, a gente percebe a moça, adolescente, bem jovem, irritada com o pai, porque quando ele chega lá na porta da faculdade, ele está esperando, é simples, pobre, já caminhando meio duro pelas dificuldades da profissão que ele exercia, uma profissão humilde, ela se irrita, ela se envergonha, deixa ele às vezes para o canto, não dá muita bola, e pede para ele ir embora, ele vai embora, e ela sempre chora quando ela age assim, porque no fundo ela também ama. Então vão se passando os anos, essas coisas vão se sucedendo, e no dia que ela vai casar, ela está à beira de entrar ao altar, e o pai vai acompanhá-la, e ele nervoso,
Com todo o amor de pai, ele chega para ela e diz: filha, se você tiver medo, se você achar que ele não vai te fazer feliz, se você achar que vai sofrer ou se der qualquer problema, pode voltar para casa correndo, eu vou estar te esperando. Então, quando ela ouve isso, ela vai lembrando dos diálogos da infância, quando ele dava as comidinhas pela primeira vez e deixava ela experimentar e não gostar. Quando ele vai arrumar ela para o primeiro dia de escola, a mãe acha que ela tem que ir, ele já tem medo, e ele diz, quem sabe ela fica mais um pouco em casa. E ela, não, eu quero ir. E ele diz, filha, se der medo, volta para casa, o pai está aqui. Né? Mas ele deixa ela ir. Quando ela vai participar de uma corrida, né, criança, um pouquinho de gente vai fazer uma corrida e está empolgada que vai ganhar, e ele sabe que tem meninos que correm bem mais rápido que ela. Ele diz, filha, não, se tu não ganhar, se tu perder, não precisa ficar triste, corre para o pai está aqui e o pai te ama. Então, quando ela tem esses insights, ela vai percebendo todo o amor que continha naquela conversa do pai, né? Ele não só protegia ela, mas ele permitia que ela cruzasse os desafios. E isso é inerente de nós pais, querer proteger os filhos, é normal. Mas eles precisam exercitar os seus músculos. Então, as suas asas têm que ser fortes para eles poderem voar. Então, voltando, fechando nossos parênteses, né? Se formos olhar com sinceridade no íntimo de cada um de nós, não nos deixamos levar pela vida dormentes? Assim? É um deixa a vida me levar, a vida leva eu? E se permanecermos assim, talvez o despertar seja tardio, seja numa dor muito mais pungente. Então despertemos, aproveitamos e olhemos para as condições reais da nossa vida. Nós somos espíritos e essa vida é resultado das outras que ficaram para trás. E ela é o futuro das próximas que virão. Então deixemos que o Cristo nos esclareça. Como isso? Né? Pedir que ele venha aqui falar para nós? Não, ele já fez isso, né? Ele já nos deu todo o seu exemplo nos evangelhos contados pelos evangelistas e, mais recentemente, nas revelações da doutrina espírita, pois quando não foi ele mesmo que deu a mensagem, foram os seus mensageiros, escolhidos a dedo por ele, para a formatação desses ensinos que nós recebemos nessas obras aqui, que temos que fazer uso para o nosso bem. Então, continuando naquela mensagem do Pão Nosso, Emmanuel nos diz, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, é o esforço pessoal. Despertamos, e agora? E olha o desenho ali. O que a gente faz? A gente faz, né? Despertamos, sabendo quem somos, onde queremos chegar, sabendo da necessidade de amadurecermos moralmente, sabemos dos recursos que temos, que somos imortais. O caminho passa por aprender a cuidar de nós mesmos, pegar as nossas vidas nas mãos, assumir a nossa realidade de pequenos aprendizes, e aos poucos crescermos como pessoas despertas, que entendem-se então como espíritos imortais, que construímos, saber que construímos a nossa vitória e a nossa ruína, a nossa saúde e a nossa doença, a nossa paz de espírito ou muitas vezes a nossa perturbação. Porque vimos que muitas vezes Jesus nos disse, eu sou. Mas em nenhum momento ele disse, eu faço por ti. Ele disse, vinde a mim, mas para que buscássemos o consolo e o alívio. Assim como cada cura que ele fez e nos trouxeram no Evangelho. Mas em cada uma delas, ele tinha o seu recado.
né? Provocando aquele curado ao autocuidado, dizendo, não voltes a errar. Então, essas curas vinham reforçar as palavras dele, de dizer, pedi e vos será dado, batei e se abrirá, buscai e encontrareis, né? Cada um tem que fazer a sua parte nesses processos de curas, de desafios e de superações. E a maior ajuda sempre vem e sempre será buscar a luz do mundo, a porta estreita, o caminho, a verdade e a vida e o pão da vida. No mesmo livro, Ana Teresa Camasmini diz assim: Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isso é, faz do próprio mal sair o bem. Né? Nos nossos desafios, sai a nosso crescimento. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Então, é geralmente nesses momentos que o convite do despertamento fala mais alto. Quando de nós foi esse momento, quantos de nós que esse momento foi aquele que cruzamos com essa doutrina? O nosso mal moral encontra remédio nos aprendizados da doutrina espírita. Precisamos nos diferenciar do mundo, do modo como todo mundo vive, do modo como todo mundo faz, ou como muitas vezes, através das redes sociais, eles nos dizem como temos que viver, como temos que sentir, como temos que lidar. Nós temos que fazer as nossas próprias descobertas após o nosso despertar. Então, nós despertamos, nos conhecemos, nos cuidamos, encontramos as nossas respostas. Eu tenho aqui uma lista de males, né? Perda da esperança, perda de entes queridos, depressão, estresse, ingratidão, solidão, depressão, doenças, medo, incompreensão, dificuldades financeiras. Então, cada um pode ter a sua listinha, né? E o remédio, ali do lado, eu coloquei o remédio encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 19, o mal e o remédio. E a intensidade de cada lista que vocês têm, né, é diferente. Um vai ter um sentimento muito mais forte em um problema, outro no outro. Para mim vai ser uma difícil uma coisa, para outro outra. E ali diz que a fé é um remédio nessas aflições. E a falta de fé, ela aumenta a nossa angústia diante das aflições. Então não quer dizer, não quero dizer aqui, não quero diminuir a dor de ninguém e nem medir a fé de ninguém. Eu estou dizendo só que a fé ajuda, né? Então, a fé, ela deixa um rastro de esperança para cada um de nós, porque muitas vezes o sofrimento é duro. Então, buscai ele, olhai para o céu, como diz no Evangelho, e acreditai que não estamos sozinhos. Estamos cercados de amigos espirituais e mesmo encarnados, né? Que podem nos estender a mão, um abraço, um sorriso, né? Um auxílio. Familiares, colegas, amigos, a casa espírita, através da nossa área social, do atendimento fraterno, do passe, da explanação evangélica de quinta, desses nossos encontros preciosos da segunda-feira à noite. Então, confiemos, nós não estamos sozinhos. Tenhamos fé na nossa própria força, no nosso esforço, né? Busquemos aprender, conhecer um pouco a doutrina, o evangelho, com mais profundidade, através até dos estudos oferecidos nessa casa, né? Nós temos estudos todos os dias aqui, para quem quiser aprender um pouco mais, e não nos entreguemos, porque Deus sabe o que peso os nossos ombros suportam. Por isso, aquela cruz que nos foi dada é de acordo com o que nós podemos suportar. E eu quis trazer de novo, repetindo aqui, esse pedacinho do Evangelho, para ele não ter passado batido, porque ele é muito importante. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objetos, sem havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos,
que se nos varreram da memória. Então, muitos e muitos são os benefícios que já recebemos. Olhemos para trás, tá difícil, mas será que não poderia ser pior? Acordamos hoje com saúde, fomos ao trabalho, ou cuidamos da nossa casa. Nós temos uma casa, tivemos sol hoje, parou um pouco a chuva, trazendo um pouquinho de esperança para essas pessoas que estão alagadas, né? Viemos aqui, tivemos a oportunidade de estar aqui nessa noite, e desde que chegamos, fomos inundados com o cuidado e com as energias dos nossos amigos trabalhadores desta casa. Esses amigos espirituais trouxeram a cada um de vocês, e a cada um estão cuidando nesse momento. Então, temos pessoas que amamos ou amamos alguém. Então, a vida é essa oportunidade sem fim de ser tocado pelos conhecimentos que os imortais nos trouxeram, por puro amor por toda a humanidade. Então, esses conhecimentos são para todos. Então, nosso querido, como um bom pastor, ele aguarda que cada um de nós desperte, que conheça-se, que cure-se e que volte para o céu o seu olhar. Que possamos ser parte desse rebanho tão amado, do qual ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, uma boa noite a todos, obrigada pela atenção e por essa oportunidade de trabalho. Que a paz, o amor e a luz desse bom pastor possa preencher o coração de cada um de nós. Muita paz.